Alô, voltamos à primeira aula, agora na parte 2. Na realidade, vamos chamar de episódio 1, parte 2, ok? Eu sou o Bispo Evilásio Tenório. Nós estamos desenvolvendo agora a disciplina História do Anglicanismo. Pois bem, vimos nessas fotos, uma foto preta e branca do começo do século XX, onde um grupo de pessoas se veste de uma determinada maneira, indo até a praia. No lado direito, no meu lado direito, né, aqui nós temos um grupo de jovens se portando, se vestindo de uma maneira totalmente daquela que era vivida por aquela multidão na praia do princípio do século XIX. E a história nos traz lições sobre o comportamento das pessoas, até como as próprias pessoas se vestiam. E a história, a ciência história, ela evoluiu e hoje não é uma ciência apenas descritiva. Quando falava principalmente sobre pessoas poderosas, sobre pessoas importantes na sociedade, na sua maioria reis, imperadores e faraó. Hoje, a história busca saber, interpretar e explicar o motivo das coisas terem acontecido da maneira que aconteceram ou que acontecem naquele determinado momento. Ora, para que algo ocorresse da maneira que ocorreu, diversos fatores concorreram para a efetivação desse fato. Lembra do Zeitgeist, o espírito do tempo? Pois bem, o espírito do tempo é primordial na ocorrência de um determinado fato. Daí, nós nos preocuparmos hoje não apenas em descrever algo que aconteceu, como, por exemplo, as ações de Henrique VIII, uma vida tão tumultuada, que as pessoas aí fora dizem que simplesmente ele agia de uma determinada maneira e fundou a Igreja Anglicana para satisfazer os seus próprios desejos. Não! Hoje é preciso interpretar e explicar o motivo das coisas acontecerem da maneira que aconteceram ou que ainda acontecem. E isso mostra que, na realidade, nós deveríamos estudar mais propriamente a história da nossa igreja. Como, onde, quando e por que surgiu a Igreja Anglicana. O que você talvez conheça de história da Igreja Anglicana, seja aquilo que você estudou nos livros de história do colégio, da faculdade, lembra? Esses livros geralmente dizem que um certo rei, chamado Henrique VIII, doido para casar pela segunda vez, pois não tinha conseguido ter um filho com a sua primeira esposa, Catarina de Aragão, que era a rainha, ele então casa com Ana Bolena. E para isso, para que ele viesse a casar com Ana Bolena, ele teve de enfrentar o Papa ou os papas da época, que começou sendo Clemente VII, para obter o divórcio. E como ele não conseguiu, aí ele decidiu fundar a sua própria igreja e por isso separou-se da sua esposa. É isso que geralmente ouvimos sobre o surgimento da Igreja Anglicana, mas sem maiores explicações. O nosso amigo Henrique VIII aí é uma figura bastante conhecida. Pois bem, isso que nós ouvimos sobre a fundação da Igreja Anglicana é uma meia-verdade. Tem pessoas que não acreditam, não concordam com esse termo, meia-verdade. Mas ele é bastante difundido, é bastante conhecido. Uma meia-verdade é uma declaração que pretende ser verdadeira, mas que pode ser enganosa, mesmo que inclua algum elemento da verdade. A declaração que a pessoa faz com uma meia-verdade, ela pode ser parcialmente verdadeira e assim ser apenas parte da verdade total, ou pode até se utilizar de algum elemento enganoso ou de duplo sentido, especialmente se a intenção for mesmo enganar, iludir, culpar ou deturpar a verdade. O propósito de uma meia-verdade
é fazer algo que é apenas uma crença parecer uma verdade comum ou uma declaração verídica para representar toda a verdade, ou, eventualmente, levar a uma falsa conclusão. Ora, de acordo com a teoria da crença verdadeira, que é justificada no conhecimento ou na ciência, para se saber que uma proposição é verdadeira, não basta apenas acreditar na relevância dessa proposição, mas também é necessário ter uma boa razão para fazer isso, ou seja, para acreditar. Sabe por quê? A meia-verdade engana o destinatário pela apresentação de algo que é até crível e usando isso para fazer com que seja um bom motivo para se acreditar que aquela declaração é verdadeira por inteiro. Veja aí, eu trouxe um exemplo para você. Uma pessoa chega para você e diz: eu sou um ótimo motorista. Presta atenção, a pessoa diz: eu sou um ótimo motorista. Nos últimos 30 anos, eu recebi apenas 4 multas por excesso de velocidade. Nos últimos 30 anos, eu recebi apenas 4 multas por excesso de velocidade. Isso é verdade que ele está dizendo. Até aqui é verdade. Mas veja só o que nós podemos ver a seguir. A pessoa continua dizendo: só que eu tirei a carteira apenas há uma semana. Percebeu? Nos últimos 30 anos, ele recebeu sim apenas 4 multas. Mas a carteira que ele tem é apenas uma semana. Ou seja, está dizendo uma meia-verdade, porque nos últimos 30 anos, sim, foram apenas 4. Mas com uma duração de carteira de apenas uma semana. Então essa pessoa está contando para nós uma meia-verdade. A gente até acredita de princípio, mas quando a gente ouve o desenrolar daquela história, como nós ouvimos constantemente sobre a questão de Henrique VIII e de suas esposas, nós vamos perceber que isso que é contado em livros até de histórias, nós vemos que aquilo é uma meia-verdade. É como o número 6 ou o número 9. Uma pessoa declara aí, aqui está o 6. A outra pessoa declara, aqui está o 9. Um autor teatral chamado Pirandello, ele vai dizer: assim é, se lhe parece. Em uma das suas peças está escrito isso. Pois bem, para um é 6, porque parece na verdade o 6. Mas para o outro parece ser o 9, e é na verdade um 9. Porque ele está daquele lado que ele está enxergando. Assim, meu irmão, minha irmã, o perigo de uma meia-verdade é você dizer exatamente a metade que é mentira, ou que não é completamente verdadeira. Entendeu? É um grande perigo você ouvir e passar a acreditar completamente em uma meia-verdade. Mas a palavra do Senhor, lá em João 17, versículo 17, vai dizer para todos nós: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Aí eu indico um livro, um vídeo que fala ou faz a pergunta: o que é a história? Veja esse vídeo. Você pode dar uma parada agora na aula ou nesse capítulo, nesse episódio que nós estamos vivendo agora. Assista esse vídeo, o que é história, e você vai entender um pouco mais sobre o que eu estou falando. Mas pode ser que ao ver esse vídeo, o que é história, talvez você não tenha entendido ou talvez você não tenha gostado de certos termos que são usados nesse vídeo, o que é história. Daí seria bom você assistir um outro vídeo com o professor e filósofo Mário Cortella, que vai discorrer, que vai tratar sobre alguns termos que foram usados no primeiro livro, no primeiro vídeo, o que é história. Assista, dê uma pausa também, nesse momento que nós estamos aqui juntos, assista o vídeo do professor Mário Sérgio Cortella sobre a origem de certos termos. Que interrogação na nossa vida, muitas vezes,
nós não sabemos na realidade quem nós somos ou o que nós estamos vivendo. Trazendo para o âmbito da nossa disciplina, gostaria de mais uma vez te fazer a pergunta: o que é que te faz ser um anglicano? Por que você está na igreja anglicana? Por que você gosta dessa igreja? Por que você convive nessa comunidade? Talvez a sua resposta seja: porque o louvor é legal, porque o pastor é gente boa, porque é pertinho da minha casa, porque me sinto bem, porque lá tem muitos jovens, é um ambiente muito agradável, porque eu tenho amigos ou amigas lá, porque eu me identifiquei com a comunidade. Pois bem, meu irmão, minha irmã, quando alguém diz que a igreja anglicana é fruto da luxúria, da arrogância de Henrique VIII, esse alguém está contando a sua versão, ou pelo menos a única versão que conhece. Talvez por uma posição pessoal, talvez você ouça de outra pessoa, de outra denominação, ou um professor de história que não tem ligação nenhuma com nenhuma igreja, e aquele professor, aquela professora veio com aquela meia-verdade que nós já conhecemos, mas esse professor, esse amigo, essa pessoa que falou para você, não tem essa vivência, não vive esse ambiente que eu e você, nós vivemos, que juntando tudo isso, faz com que nós venhamos a ser um anglicano. Mas eu digo a você, ser um anglicano é muito mais do que respostas a essa interrogação que nós estamos vivendo nesse momento. Assim, meu irmão, minha irmã, é importante saber a história, conhecer a história da nossa igreja. É importante saber que para que Henrique VIII ele tomasse as suas decisões lá no século XVI, foi necessário que outros eventos tivessem acontecido em séculos anteriores. E Henrique VIII não foi o primeiro a tomar decisões desse tipo, como separar-se da Igreja de Roma. Séculos antes, outros reis da Inglaterra tomaram a mesma decisão. E voltando mais ainda no tempo, quando o rei Guilherme I, que é chamado de o Conquistador de Terra, na segunda metade do século XI, quando Guilherme I conquista a Inglaterra, vai ocorrer um atrito entre ele e o Papa da época, que era Gregório VII. Não confundir com Gregório Magno, Gregório Grande, que também vai ter uma influência muito grande na história da Igreja Anglicana. Pois bem, a questão era sobre a autoridade do clero local e do recolhimento de ofertas. Porque o Papa de Roma, naquela ocasião, ele tinha uma influência direta sobre os párocos, sobre os padres que viviam, que eram ingleses e viviam sob a coroa do rei Guilherme I. O Guilherme não gostou dessa subserviência sobre o recolhimento de ofertas direto para Roma. Toda a Inglaterra recolhia dinheiro, dízimo e ofertas para Roma. Pois bem, depois de certas discussões, como nós vemos aí no segundo parágrafo, Gregório concorda em facilitar, em parcelar as ofertas que eram dadas diretamente à Igreja de Roma. E veja o que é que ele vai escrever, abrindo aspas, como nós temos aí. Analisando que eu prestasse fidelidade a vós e a vossos sucessores, ele está se referindo ao Papa, analisei que se eu refletisse melhor sobre a minha decisão a respeito do dinheiro que meus predecessores, os anteriores a ele, costumavam mandar à Igreja Romana, o que foi coletado, olha só, será enviado pelo legado e o restante será despachado, aí eu frisei aí, quando se oferecer oportunidade. Em outras palavras, o rei Guilherme estava dizendo, devo, não nego, mas pago quando puder. Não vai ser coisa automática. Não, eu sou o rei da Inglaterra, quem decide aqui sou eu. Nós vamos continuar recolhendo as ofertas devidas à Igreja Romana, mas a maneira ou a medida que nós pudermos fazer esse recolhimento.
E Guilherme ainda vai colocar outras restrições à Igreja Romana, como está escrito aí no número 1, 2 e 3. Leia em casa, reflita sobre isso que nós estamos vendo nesse momento, né? Sobre as condições ou restrições que Guilherme I vai colocar sobre a Igreja Romana. No século XII, um século depois daquele de Guilherme, o rei Henrique II, ele vai limitar o poder do clero inglês quando ele proíbe a possibilidade de apelo a Roma. O que quer dizer isso? Um papa, um padre, desculpe, ele tinha um problema com seu bispo. E se a questão fosse muito grande, o bispo iria se dirigir ao Papa de Roma. Mas Henrique II vai dizer o seguinte, olha só, tudo vai ser feito sob o meu conhecimento. Tem também a questão das investiduras, que se referem à ordenação, sagração e posse. E a Inglaterra, novamente, vai levantar questões sobre isso, porque qualquer padre só era designado pelo Papa de Roma. Então, Henrique II vai declarar, não, quem vai decidir sobre essas questões será o rei da Inglaterra. Então, meu irmão, minha irmã, a história da igreja na Inglaterra é tão rica quanto a própria história secular da própria Inglaterra, até porque estão intimamente associadas. Interesses nacionais, políticos, interesses da realeza vão estar em constante conflitos. Mas isso também não é diferente do que vai acontecer nas outras nações. Nós vamos ver que na época de Lutero só pôde fazer a reforma porque os príncipes da ocasião, que viviam na mesma época que Lutero viveu, os príncipes apoiaram Lutero. Chegaram até a esconder Lutero nos seus castelos, para que ele não fosse preso e queimado pela Igreja de Roma. Então, meu irmão, minha irmã, agora encerramos a nossa primeira aula, o nosso primeiro encontro. Reveja esse vídeo, os slides que nós enviamos para você. Como eu falei, não teremos livro específico sobre isso. Então, todas as informações vão estar nos slides dispostos em cada aula. Amém? E vamos nos despedir, como nós fazemos a cada domingo em nossas igrejas. Ide na paz de Cristo, sejam corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas. Servir ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Até a próxima. Amém.